Parashá Selach. Moshe concorda em enviar espiões para Eretz Israel. Moshe anunciou: em alguns dias estaremos em Eretz Israel. É claro que Bnei Israel ficaram felizes em ouvir isso, mas ao mesmo tempo muitos deles de repente ficaram com medo. Nós sabemos que 7 nações poderosas vivem na terra, eles pensaram. Eles são os Cananim, os Hitim, os Emorim, os Yebuzim, os Rivim e os Girgashim e os Perizim. Como conseguiremos expulsá-las? Elas são muito mais fortes do que nós. É perigoso lutar contra tantas nações poderosas. Talvez fosse melhor que nós não tentássemos conquistar a Eretz Israel. Ao pensar desse jeito, Bnei Israel mostravam que não tinham perfeita emuná em Hashem. É verdade que as nações em Eretz Canaã eram fisicamente muito mais fortes do que Bnei Israel. Mas Hashem prometera a Bnei Israel que os ajudaria a conquistar a terra. Portanto, eles não tinham que temer. Bnei Israel também não estavam convencidos de que Eretz Israel era realmente tão maravilhosa quanto Hashem prometera. Eles então decidiram: vamos enviar espiões. Eles checarão se a terra é realmente especial. Eles também nos informarão quão fortes são os inimigos e qual a melhor maneira de entrar e atacar. Bnei Israel estavam bastante animados com a ideia de investigar a terra antes de atacá-la. Todos se dirigiam a Moshe. Moshe se viu rodeado por uma multidão agitada. Jovens e velhos, um puxando o outro. Vamos enviar espiões para Eretz Israel, exigia a multidão. Moshe ficou surpreso. Por que vocês precisam de espiões? Ele perguntou. Hashem prometeu entregar Eretz Israel em suas mãos. Bnei Israel explicaram: nós queremos saber qual é o melhor caminho para entrar na terra. Os espiões investigarão os diferentes caminhos e nos contarão qual é o melhor. Moshe se opôs. Mas vocês têm a nuvem de Hashem para mostrar o caminho. Nós queremos os espiões de qualquer maneira, insistiram os judeus. Mandar espiões será útil para outras coisas também. Por exemplo, os cananinhos sabem que estamos chegando. Eles agora estão ocupados escondendo todos os seus tesouros. Os espiões podem descobrir onde estão os esconderijos. Moshe não sabia o que responder. Ele disse: eu devo pedir permissão a Hashem. Ele se dirigiu a Hashem e perguntou: seus filhos querem enviar espiões para Eretz Israel. O senhor concorda? Eu não gosto do plano deles, Hashem respondeu. Mas se eles querem ir adiante, deixe-os. Na realidade, Hashem estava zangado com Bnei Israel. Ele disse: eu prometi dar-lhes uma terra boa e próspera. Por que eles não acreditam em mim? Hashem ordenou a Moshe: escolha o melhor homem de cada tribo para ser um espião. Ele esperava que se tzadikim fossem escolhidos para espionar, eles não pecariam. Moshe escolheu as melhores pessoas que pôde encontrar. Um homem por Shevet. Somente a Shevet Levi não enviou um espião. Os 12 homens que foram enviados ocupavam posições importantes dentro da comunidade. Bnei Israel não enviaram os espiões Leshem Shammai. Parashá Selach. Moshe concorda em enviar espiões para Eretz Israel. Moshe anunciou: em alguns dias estaremos em Eretz Israel. É claro que Bnei Israel ficaram felizes em ouvir isso, mas ao mesmo tempo muitos deles de repente ficaram com medo. Nós sabemos que 7 nações poderosas vivem na terra, eles pensaram. Eles são os Cananim, os Hitim, os Emorim, os Yebuzim, os Rivim e os Girgashim e os Perizim. Como conseguiremos expulsá-las? Elas são muito mais fortes do que nós. É perigoso lutar contra tantas nações poderosas. Talvez fosse melhor que nós não tentássemos conquistar a Eretz Israel. Ao pensar desse jeito, Bnei Israel mostravam que não tinham perfeita emuná em Hashem. É verdade que as nações em Eretz Canaã eram fisicamente muito mais fortes do que Bnei Israel. Mas Hashem prometera a Bnei Israel que os ajudaria a conquistar a terra. Portanto, eles não tinham que temer. Bnei Israel também não estavam convencidos de que Eretz Israel era realmente tão maravilhosa quanto Hashem prometera. Eles então decidiram: vamos enviar espiões. Eles checarão se a terra é realmente especial. Eles também nos informarão quão fortes são os inimigos e qual a melhor maneira de entrar e atacar. Bnei Israel estavam bastante animados com a ideia de investigar a terra antes de atacá-la. Todos se dirigiam a Moshe.
Moshe se viu rodeado por uma multidão agitada, jovens e velhos, um puxando o outro. Vamos enviar espiões para Eretz Israel, exigia a multidão. Moshe ficou surpreso. Por que vocês precisam de espiões? Ele perguntou. Hashem prometeu entregar Eretz Israel em suas mãos. Mené e Trela explicaram: Nós queremos saber qual é o melhor caminho para entrar na terra. Os espiões investigarão os diferentes caminhos e nos contarão qual é o melhor. Moshe se opôs. Mas vocês têm a nuvem de Hashem para mostrar o caminho. Nós queremos os espiões de qualquer maneira, insistiram os judeus. Mandar espiões será útil para outras coisas também. Por exemplo, os cananinhos sabem que estamos chegando. Eles agora estão ocupados escondendo todos os seus tesouros. Os espiões podem descobrir onde estão os esconderijos. Moshe não sabia o que responder. Ele disse: Eu devo pedir permissão a Hashem. Ele se dirigiu a Hashem e perguntou: Seus filhos querem enviar espiões para Eretz Israel. O senhor concorda? Eu não gosto do plano deles, Hashem respondeu. Mas se eles querem ir adiante, deixe-os. Na realidade, Hashem estava zangado com Bnei Israel. Ele disse: Eu prometi dar-lhes uma terra boa e próspera. Por que eles não acreditam em mim? Hashem ordenou a Moshe: Escolha o melhor homem de cada tribo para ser um espião. Ele esperava que se tzadikim fossem escolhidos para espionar, eles não pecariam. Moshe escolheu as melhores pessoas que pôde encontrar. Um homem por Shevet. Somente a Shevet Levi não enviou um espião. Os 12 homens que foram enviados ocupavam posições importantes dentro da comunidade. Bnei Israel não enviaram os espiões Leshem Shammai. E Yehoshua pôde se opor aos espiões. Os espiões são protegidos por Hashem. Os espiões entraram em Eretz Israel pelo sul. Eles viajaram em um grupo de 12, sem disfarces. Certamente porque vivia na terra notou sua presença. Por que então eles não foram atacados? Na geração de Moshe, Hashem realizava milagres abertamente para Bnei Israel. Não havia necessidade de os espiões se esconderem ou disfarçarem. Onde os espiões chegavam, Hashem fazia com que uma praga acontecesse. Um rei, uma rainha ou outra pessoa importante daquele lugar morria. Os cananímicos ficavam tão ocupados lamentando e participando de funerais que deixavam os espiões em paz. Hashem fez outro milagre. Todo cananíqueo tentava anunciar: Estes são espiões de Bnei Israel. De repente perdia a voz e não conseguia dizer essas palavras. Depois da morte de Moshe, imediatamente antes da conquista de Eretz Israel, o novo líder Yehoshua novamente enviou espiões à terra. Na época de Yehoshua, Hashem também realizava milagres. No entanto, eles não eram tão revelados como nos tempos de Moshe. Assim, os espiões de Yehoshua tiveram que se disfarçar para não ser descobertos. A próxima história nos conta mais sobre os eventos da época de Yehoshua. Uma história do livro de Yehoshua, os espiões na casa de Raab. Quando Bnei Israel finalmente estavam prontos para conquistar Eretz Israel, Yehoshua enviou 2 espiões. Seu trabalho era descobrir o que os cananim pensavam sobre a aproximação de Bnei Israel. Yehoshua pensou: os cananim com certeza estão com medo de Bnei Israel. Quando os judeus ouvirem isto dos espiões, eles começarão a conquista com grande coragem. Yehoshua escolheu 2 tzadikim como espiões, Caleb, que foi também um espião na época de Moshe, e Pinhas, um homem sagrado, neto de Aharão. Ele os instruiu: entrem pela cidade fortificada de Jericó. Essa é a primeira cidade que teremos que conquistar. Descubram o que as pessoas dizem sobre nossa chegada. Elas estão com medo? Mas primeiro vocês devem se disfarçar. Ninguém pode suspeitar que vocês são espiões judeus. Finjam que vocês são comerciantes que vendem panelas. Os 2 chegaram a Jericó carregando panelas e gritando: panelas para vender, quem quer comprar? Eles passaram a noite na casa de uma mulher chamada Raab. Muitas pessoas importantes vinham à casa de Raab. Os espiões sabiam que ela poderia lhes contar o que o povo de Canaã pensava sobre a chegada de Bnei Israel. Mas na noite em que os espiões chegaram à casa de Raab, houve uma batida na porta da frente. Os mensageiros do rei estavam lá e ordenaram a Raab:
Em nome do rei, entregue esses dois homens que chegaram hoje à noite à sua casa. Eles são espiões judeus. Espere um minuto, respondeu Raabe. Deixe-me ver se estes homens estão de fato na minha casa. Então ela correu até Caleb e Pinhas. Ela disse: Esconda-se rápido. Os mensageiros do rei estão aqui fora. Não havia tempo para esconder os dois. Pinhas disse a ela: Não se preocupe comigo, apenas esconda meu amigo. Raabe escondeu Caleb. Enquanto isso, Pinhas usou os seus poderes de Quedushá e se tornou invisível. Raabe voltou para os mensageiros do rei. Ela disse: Eu olhei aqui dentro e os homens não estão aqui. Disseram-me que eles já foram embora. Rápido, vão atrás deles, vocês os alcançarão. Os mensageiros do rei saíram. Raabe estava com medo que eles pudessem voltar novamente. Ela, portanto, arrumou um lugar melhor para esconder os dois homens. Ela os levou para um telhado e os cobriu com uma grande pilha de linho que estava estocada ali. Eu sei que Hashem deu a terra de Canaã a Bnei Israel. Ela lhe disse: Todo o povo de Eretz Canaã está com muito medo de vocês. Como estou sendo generosa e escondendo vocês, eu peço que vocês tratem a mim e minha família com benevolência. Quando vocês conquistarem Jericó, poupem a mim e a minha família da morte. Os espiões prometeram isso a ela. Raabe jogou uma corda para fora de sua janela e os espiões desceram por ela. Uma das paredes de sua casa fazia parte da muralha da cidade. Dessa forma, eles escaparam da cidade, embora os portões da cidade estivessem trancados. Os espiões retornaram a Yehoshua. Eles relataram: Todas as pessoas em Eretz Canaã estão com medo da nossa chegada. Esse relato encorajou Bnei Israel. Eles avidamente se prepararam para conquistar Jericó. Nós vemos que os espiões na época de Yehoshua eram tzadikim. Assim, nenhum mal resultou de sua missão. Os 12 espiões na época de Moshe também poderiam ter transmitido um bom relato e transformado sua viagem em um sucesso. Mas eles falharam. Eles pecaram e fizeram com que todo o povo judeu também pecasse. As aventuras dos espiões em Eretz Israel. À medida que os espiões de Moshe viajavam por Eretz Israel, eles notavam que era realmente uma terra onde fluía leite e mel, tal como Moshe sempre assegurara aos judeus. Mesmo ao sul de Eretz Israel, a parte menos produtiva, eles viram frutas gigantescas. Mesmo essa região era muito melhor do que as partes mais férteis do Egito. No entanto, os espiões nunca intencionaram trazer um bom relato, porque eles tinham medo de começar uma guerra com os cananeus. Eles poderiam perder e serem mortos. Os espiões não tinham fé completa em Hashem. Havia duas exceções: o discípulo de Moshe, Yehoshua, e o tzadik Caleb, o espião da Shevet de Yehudá. Ambos acreditavam totalmente em Hashem. Os outros espiões fizeram planos para impedir que Bnei Israel guerreassem contra os cananeus. Yehoshua os advertiu: seus planos são perversos. Moshe nos enviou para cá com o propósito de encorajar o povo sobre a conquista de Canaã, não para amedrontá-los. Mas os outros espiões não ouviram Yehoshua. Caleb manteve-se quieto. Ele fingiu que concordava com os planos maléficos dos espiões, mas em seu coração ele se opunha a eles. Ele pensou: não vou contradizer os espiões do modo que fez Yehoshua. Farei com que acreditem que eu concordo com eles. Eu guardarei o momento certo de agir. Os espiões chegaram em Hebron. Em Hebron fica a gruta de Macpelá. Os patriarcas estão enterrados ali. Caleb entrou na gruta e começou a rezar para Hashem. Por favor, Hashem, ele rezou. Me ajude a enfrentar os planos perversos dos espiões. Moshe ordenara que os espiões trouxessem frutas de Eretz Israel para mostrar a Bnei Israel quão grandes e suculentas elas eram. Os espiões cortaram cachos de uvas, uma romã e um figo. As frutas eram tão grandes que era preciso um homem para carregar a romã, As frutas eram tão grandes que era preciso um homem para carregar a romã, um para carregar o figo e 8 para levar as uvas. Mas os espiões pretendiam usar essas frutas com um mau propósito. Eles disseram uns aos outros: mostraremos essas enormes frutas a Bnei Israel. Explicaremos que a terra é um lugar estranho. Somente gigantes ou pessoas extremamente fortes conseguem viver ali. Quando Caleb e Yehoshua escutaram esse plano, eles disseram: nós nos recusamos a carregar qualquer fruta, já que vocês estão pretendendo usá-las para um mau propósito. O Midrash nos conta. Os espiões encontraram 3 gigantes.
Na vizinhança de Hebron viviam três famosos gigantes, Ahimã, Sheshai e Talmai, descendentes dos gigantes que viveram antes do Mambulo, do dilúvio. Eles eram tão altos que as pessoas comuns pareciam gafanhotos perto deles. Os três gigantes viram os espiões cortando frutas e se aproximaram deles com passos enormes. Talmai soltou um rugido bem alto. Os espiões desmaiaram e caíram. O que vocês estão fazendo aqui? Os gigantes gritaram. Estão cortando nossas árvores. Os gigantes podiam ter matado os espiões. No entanto, eles não encostaram neles. Por isso, Hashem os recompensou com uma vida longa. Essa não foi a única experiência aterrorizante que os espiões tiveram. Certo dia, eles estavam com muito calor. Ali está uma caverna, um deles disse. Vamos entrar. Todos eles entraram, mas quando saíram, perceberam de repente que a caverna, onde haviam descansado, era a casca enorme de uma romã, que um dos gigantes havia atirado no chão. Eles saíram de lá trêmulos, imaginando quão pequenos eles eram em comparação aos gigantes. Os espiões falam Lashon Hará sobre Eretz Israel. No oitavo dia de Ab, de 2449, depois de 40 dias de viagem, os espiões retornam para Bnei Israel. Em vez de dar o relato somente a Moshe e a Aharon, eles se dirigiram ao povo inteiro. Todos os ouviram falando mal sobre Eretz Israel. Nós viemos da terra para a qual você, Moshe, nos enviou. Os espiões começaram. Você queria que descobríssemos se ela era fértil ou não. É verdade que ali jorra realmente leite e mel. Os espiões pensaram, vamos primeiro fazer uma declaração verdadeira, que a terra é frutífera. Dessa forma as pessoas acreditarão em tudo que dissermos depois, mesmo que seja mentira. Os espiões apontaram para as frutas que eles trouxeram. Olhem para essas frutas, elas não são gigantes? Uma terra que dá frutas tão grandes não é para pessoas comuns. Somente gigantes conseguem sobreviver ali. Moshe, você também nos pediu para descobrir quão fortes são as pessoas e as cidades. Continuaram os espiões. É impossível que conquistemos essa terra, porque o povo lá é muito forte. Você nos disse que se as pessoas vivessem em cidades muradas, isso era um sinal de sua fraqueza. Mas não é verdade. Mesmo as pessoas que vivem em cidades fortificadas são muito fortes. Existem até gigantes entre elas. Não há nenhuma direção pela qual podemos atacar. Não podemos atacar pelo sul, pois é lá que vive Amaleque. A oeste estão os Cananim, uma tribo muito forte. E se quisermos entrar pelo norte, encontraremos os Emorim, que são tão altos quanto o cedro e tão fortes quanto todas as outras 6 nações juntas. Quando Bnei Israel ouviram o que os espiões disseram, um grande tumulto se formou. As pessoas ficaram aterrorizadas ao saber sobre os poderosos inimigos que teriam que enfrentar. Moshe tentou acalmar o povo agitado. Não tenham medo das nações de Canaã. Ele disse, Hashem lutará por vocês. Por que vocês não acreditam em Hashem? É claro que Moshe estava certo, mas as pessoas estavam tão agitadas que nem lhe deram ouvidos. De fato, quando Bnei Israel conquistaram a terra depois da morte de Moshe, Hashem lutou por eles. Ele realizou milagres. Vamos conhecer um desses milagres na próxima história. Uma história do livro de Yehoshua, a queda de Jericó. O discípulo de Moshe, Yehoshua, liderou a conquista de Eretz Israel. A primeira cidade que Bnei Israel capturaram foi Jericó. Bnei Israel pensaram, como poderemos conquistar essa cidade tão poderosa que é cercada por muralhas tão fortes? Mas Hashem disse a Yehoshua, não tenha medo, Jericó já está em suas mãos. Apenas confie em mim e no que eu ordenar. Seus soldados marcharão ao redor de Jericó por 7 dias. O grupo dianteiro, Shevet Reuven, Shevet Gad e metade da tribo de Manassé irão primeiro. Atrás deles seguirão 7 Kohanim tocando os chafarotos, os chifres. Eles serão seguidos por outros Kohanim carregando o Aharon de Hashem como sinal de que a Shekinah está lutando por vocês. Finalmente, na retaguarda, a Shevet Dan marchará no final do exército. Vocês devem permanecer em silêncio, exceto pelo som do shofar tocado pelos Kohanim cada vez que vocês rodearem a cidade. No primeiro dia da semana, marchem em torno da cidade de Jericó, uma vez. No segundo dia, rodeiem mais uma vez. Façam isso por 6 dias. No sétimo dia, marchem em torno dela por 7 vezes.
Essa é uma maneira estranha de conquistar uma cidade. Bnei Israel foram instruídos a não fazer nada a não ser marchar ao redor da cidade enquanto os chofarotes eram tocados. Ao ouvir os chofarotes, eles fariam techuvá. Eles entenderiam que Hashem é o Todo-Poderoso e eles confiariam nele para lutar por eles. Bnei Israel seguiam as instruções de Hashem. Em silêncio, eles rodeavam Jericó uma vez a cada 7 vezes no 7º dia, enquanto os Kohanim tocavam os chofarotes. Finalmente, Yehoshua ordenou ao povo: agora gritem! Um imenso grito ecoou dos Bnei Israel. Então o milagre aconteceu. A muralha de Jericó desmoronou no chão. Bnei Israel entraram em Jericó. Eles conquistaram a cidade sem nenhum esforço. Nós vemos que Hashem realmente lutou por Bnei Israel. Os espiões na época de Moshe pecaram ao afirmar que as cidades de Eretz Israel eram inconquistáveis. Eles não confiaram em Hashem. Caleb contradiz os espiões. Enquanto os espiões davam seu relato perverso a Bnei Israel, Caleb elaborou seu próprio plano para acalmar o povo em pânico. Assim que os espiões terminaram, ele subiu em um banco e falou: quietos todos vocês! Essa não foi a única coisa que Moshe fez para nós. Silêncio! As pessoas gritaram. Eis aqui um dos espiões que quer nos contar algo mais sobre o que vier de Israel. Deixe-nos falar. Deixe-o falar. Mesmo os outros espiões pediram silêncio. Eles não sabiam que Caleb realmente se opunha a eles. Ele havia sido cuidadoso em esconder seus verdadeiros sentimentos. Quando todos podiam ouvi-lo, Caleb anunciou: vocês sabem o que Moshe fez para nós. Ele abriu Yansuf e fez com que caísse mão do céu. Mesmo que ele nos ordenasse: construam uma escada e sigam-me até o céu. Nós obedeceríamos, porque saberíamos que teríamos sucesso. Vamos nos preparar para conquistar a terra. Com certeza nós derrotaremos essas nações. Moshe advertiu o povo: vocês ouviram o que Caleb disse, e Yehoshua concorda com ele também. Não deem ouvidos à Lashon Hará dos outros espiões. Mas o povo não mudou de ideia. São 10 contra 2, eles disseram a Moshe. Nós acreditamos nos 10 espiões. Além disso, Yehoshua e Caleb não negaram que as cidades são fortificadas e que elas têm gigantes. Quando os 10 espiões terminaram seu relato, eles se afastaram de Moshe e Aharon, mas continuaram a falar Lashon Hará para o povo. A terra destrói as pessoas que moram nela. Eles afirmaram: nós sabemos disso porque onde passávamos víamos gente morrendo. De fato, Hashem causou uma praga por onde os espiões passavam para distrair a atenção dos cananeus. Mas os espiões distorceram a verdade. Vocês não podem imaginar quão altos são os habitantes daquele país. Os espiões continuaram: nós também vimos os Nefilim, gigantes lá. Os Nefilim eram descendentes dos gigantes que sobreviveram ao Malbul, o dilúvio. Eles eram chamados de Nefilim porque qualquer pessoa que ficasse cara a cara com um deles caía de tanto medo. Nós somos pequenos como gafanhotos quando comparados àqueles gigantes. Os espiões falaram. Certa vez todos nós coubemos em uma casca de romã atirada por um deles. Nos sentimos como um bando de gafanhotos. O povo chora. A noite em que os espiões deram seu relato era a noite de 9 de Av. Houve lamentos e choro em todas as tendas de Bnei Israel. Até mesmo os Zequenim do Sanhedrin se juntaram às lamúrias e reclamações. Por que Moshe e Aharon nos tiraram do Egito? Os judeus reclamavam: era melhor que tivéssemos morrido. Por que Hashem quer nos levar para essa terra? Seremos mortos pela espada dos inimigos e nossos esposos e filhos serão capturados. Seria melhor que voltássemos para o Egito. O Midrash explica. Hashem decreta que o 9 de Av será um dia de luto. Hashem disse: em 9 de Av, Bnei Israel choraram sem motivo. Portanto, este sempre será um dia de luto. Hashem decidiu que 5 eventos trágicos aconteceriam em 9 de Av. Tisha B'Av. Número 1. Os homens entre 20 e 60 anos da geração de Moshe não entrariam em Eretz Israel. A cada ano, no 9º dia de Av, muitos deles morreriam no deserto. Número 2. O primeiro Beit HaMikdash seria destruído. Número 3. O segundo Beit HaMikdash seria destruído. Número 4. A cidade judaica de Betá, que era fortificada e muito bem protegida, seria conquistada pelos romanos. 3 anos depois da destruição do segundo Beit HaMikdash. Número 5. Depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, os inimigos destruiriam por completo a cidade de Jerusalém.
eles demoliriam todas as casas e arariam o local onde antes elas existiam. Moshe rezou por Bnei Israel. Quando o povo começou a reclamar sobre a terra, Moshe e Arão caíram sobre suas faces em desespero. Eles sabiam que Hashem puniria o povo por se rebelar contra ele. Yehoshua e Caleb rasgaram suas roupas em sinal de luto, gritando: Eretz Israel é muito, muito boa. Se Hashem quiser, ele pode nos levar para lá. Não se rebelem contra Hashem. Vocês não precisam ter medo do povo da terra. Hashem os protegerá. Hashem não protegerá o povo daquela terra e os protegerá. Ao ouvir isso, o povo começou a atirar pedras em Yehoshua e Caleb. Vocês querem nos levar para a terra para sermos mortos pelos inimigos, o povo gritou. A nuvem de Hashem apareceu sobre o Mística na frente de todos os Bnei Israel. Hashem disse a Moshe: Por quanto tempo mais Bnei Israel não acreditarão em mim, mesmo que eu faça tantos sinais e milagres para eles? Eles tinham que ter emuná de que eu cumprirei minha promessa e dar-lhes-ei a terra de Israel. Portanto, eu destruirei todo o Bnei Israel como uma praga. E se você, Moshe, me perguntar, o Senhor não prometeu a nossos patriarcas que seus filhos se multiplicariam e seriam uma grande nação? Então eu responderei, eu farei de você, Moshe, uma grande nação. Você é um dos descendentes dos patriarcas, e eu posso cumprir minha promessa através de você. Moshe, o líder fiel, rezou para salvar Bnei Israel da destruição. Hashem, ele argumentou, se o Senhor destruir Bnei Israel, as nações do mundo dirão, Hashem pôde vencer o faraó e os egípcios, mas os deuses de Canaã são mais fortes do que ele. É por isso que ele não trouxe Bnei Israel para Eretz Canaã, não trouxe Bnei Israel para Eretz Israel, mas, ao invés disso, matou a todos no deserto. Por favor, Hashem, tenha piedade. O Senhor me disse que é paciente até mesmo com os Rechaim, os malvados, e que espera antes de puni-los. Moshe evocou os 3 atributos de misericórdia de Hashem, que Hashem lhe ensinara. Ele implorou a Hashem para que perdoasse Bnei Israel. Hashem respondeu, eu aceitei sua tefilá e não destruirei todos os Bnei Israel de uma só vez. No entanto, os homens dessa geração não tiveram emuná em mim. Eles não merecem entrar em Eretz Israel. Eles ficarão no deserto por 40 anos. Um ano de punição por cada dia que os espiões passaram em Eretz Israel. Durante esses 40 anos, todos os homens que atingirem a cidade de 70 anos morrerão. Como eles morrerão ao longo de tantos anos, as outras nações não poderão dizer que eu matei os judeus porque não consegui trazê-los para Eretz Israel. Em seu lugar, eu trarei a próxima geração para Eretz Israel, Caleb e Yehoshua, que foram leais a mim. Também terão permissão de entrar na terra. O decreto de Hashem também não incluiu os homens da Shevet de Levi, que eram de Sadiquim. Toda a tribo de Levi entrou em Eretz Israel. Hashem concluiu, os 10 espiões que fizeram Bnei Israel se revoltar contra mim morrerão imediatamente. Os 10 espiões tiveram a morte horrível, porque eles pecaram com suas línguas, Hashem as alongou até que chegasse aos seus umbigos. Os vermes saíram de suas línguas, entraram em suas barrigas pelo umbigo e os fizeram morrer. O Midrash nos conta. Porque os espiões merecem um castigo severo. As pessoas deveriam aprender com a experiência, mas às vezes isso não acontece. Por que Hashem puniu os espiões de forma tão severa depois que eles falaram Lashon Hará? Hashem disse, os espiões não podem usar a desculpa de que eles não sabiam sobre a seriedade do Lashon Hará. Todos eles sabiam da punição de Miriam. Ainda assim, se recusaram a aprender dessa lição. Eles falaram Lashon Hará sobre mim e sobre Eretz Israel. Portanto, merecem essa punição severa. Bnei Israel também foram punidos por aceitar o Lashon Hará dos espiões. Quando eles pecaram várias vezes antes no deserto, Hashem sempre os perdoou. Somente quando foram culpados de Lashon Hará, Hashem decretou que eles não teriam permissão de entrar em Eretz Israel. Isso mostra quão sério é a Lashon Hará. Um grupo de judeus vai à guerra sem permissão. Quando Bnei Israel ouviram as palavras de Hashem, eles entenderam que haviam pecado. Eles deveriam ter discordado dos espiões e continuado a acreditar firmemente em Hashem. Alguns deles falaram, nós pecamos em não acreditar em Hashem. Vamos fazer Teshuvá agindo de uma maneira diferente. Escalaremos a montanha na fronteira de Eretz Israel e atacaremos as nações que vivem ali.
Não façam isso, Moshe protestou. Hashem já decidiu que os homens dessa geração morrerão no deserto e não conquistarão Eretz Israel. Portanto, Hashem não estará com vocês nessa batalha. Vocês serão mortos pelos inimigos. Mas eles não escutaram Moshe. Nós subiremos na montanha e começaremos a lutar agora. Os judeus insistiram. Isso mostrará o quanto nós nos arrependemos de ter dito que seria melhor que voltássemos para o Egito. É claro que eles estavam errados. Um judeu só pode ir à guerra com a permissão de Hashem. Assim que eles atingirem a montanha, os amalequim e os cananim que viviam ali vieram em sua direção. Eles atacaram os judeus e começaram a matá-los. Mas Hashem realizou um milagre. Todo soldado inimigo que matava um judeu morria imediatamente, tal como acontece com uma abelha depois de picar alguém. Os inimigos não pararam de matar os judeus ao ver isso. Eles continuaram a lutar. Isso foi porque Hashem estava punindo os judeus por seus pecados. Hashem ensina a Moshe a lei de separar a Halá da massa. Bnei Israel estavam de luto depois desses tristes eventos. Para confortá-los, Hashem ensinou a Moshe novas leis da Torá. Uma dessas leis é que quando o judeu assa 1.200 gramas de farinha, ele não pode comê-la antes de separar uma porção dela e dá-la ao Cohen. Essa porção é chamada de halá. A halá é sagrada. Ela só pode ser comida por um Cohen que está puro. A lei da Torá de separação da massa se aplica somente a Eretz Israel, em uma época em que a maioria dos judeus vivia ali. Ainda assim, nossos sábios decretam que devemos separar halá, mesmo fora de Eretz Israel, e mesmo nos dias de hoje. Alguém que está pronto para assar a massa, diz a bênção. Abençoado é o Senhor Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou por suas mitzvot e nos ordenou a separar a halá. Ele então separa um kazait, 28 centímetros, da massa crua e a queima. Hoje nós queimamos a halá e não damos para os kohanim, porque os kohanim estão temiim, impuros. Normalmente, a dona de casa que prepara a massa separa a halá. No entanto, se ela não puder cumprir essa mitzvah, outra pessoa pode se encarregar disso. Bnei Israel encontra um homem que faz trabalhos proibidos no Shabat. Hashem ensinou a Bnei Israel a mitzvah de cumprir o Shabat, assim que eles começaram a viajar pelo deserto, antes mesmo de eles receberem a Torá. Eles tinham que estudar bastante para se lembrar de todas as novas leis. De repente, foi dito ao povo inteiro que durante 24 horas a cada semana, eles estavam proibidos de cozinhar, assar, escrever, andar, construir e destruir edificações, e todo o restante das 39 melahot que não são permitidas no Shabat. Moshe ficou temeroso que alguns judeus cometessem erros ou se esquecessem e realizassem uma melahá proibida. Assim, antes do primeiro Shabat chegar, ele designou guardas do Shabat. Sua tarefa era patrulhar o acampamento durante o Shabat, assegurando que nenhum judeu realizasse uma melahá proibida. No primeiro Shabat, os guardas ficaram satisfeitos. Todos os Bnei Israel cuidadosamente cumpriram as leis. Mas no segundo Shabat, eles viram uma cena chocante. Um judeu estava recolhendo gravetos no campo. Em Shabat é proibido recolher plantas. Essa é uma melahá. Pare! Os guardas disseram, é Shabat. Aquele que desrespeita o Shabat é sentenciado à morte. Mas o homem os ignorou e continuou a recolher os gravetos. Quando os guardas viram que o homem violava o Shabat de propósito, eles o prenderam e levaram diante de Moshe. Esse é um melahei Shabat. Mehalel Shabat. Ele desrespeitou o Shabat de propósito. Eles disseram a Moshe. Moshe disse, um judeu assim é punido com a morte. No entanto, ele não tinha certeza sobre qual dos 4 tipos de morte o Beit Din deveria aplicar a um Mehalel Shabat. Coloquem o homem na prisão até eu perguntar a Hashem, Moshe ordenou. Moshe perguntou a Hashem, que tipo de morte se aplica a alguém que violou o Shabat de propósito? Hashem respondeu, ele é punido com apedrejamento, seque lá. O homem então foi levado para fora do acampamento. Ele foi empurrado de uma montanha e caiu, mas sobreviveu à queda. Então todos os Bnei Israel o apedrejaram. O castigo causou uma forte impressão em todos que testemunharam.
eles compreenderam quão grande é a santidade do Shabat. Eles agora se assegurariam de cumprir todas as leis do Shabat depois de terem visto e participado da punição do pecador. De acordo com uma opinião de nossos sábios, o homem Mehalel Shabat era um tzadik chamado Tzelofhat. Ele cometeu o pecado Lechem Shammai. Ele pensou: os homens dessa geração souberam por Hashem que eles irão morrer no deserto. Agora eles poderiam pensar: como as mitzvot foram dadas basicamente para serem cumpridas em Eretz Israel e nós não entraremos lá, então não precisaremos levá-las tão a sério. Assim, Tzelofhat decidiu mostrar a todo mundo que terrível punição estava reservada àquele que violasse até mesmo uma das mitzvot. Devemos prender tzitzit aos 4 cantos da roupa. Todos vocês sabem que tzitzit são fios presos com nós, que todos os homens e meninos judeus usam presos às 4 pontas de suas roupas. Por que eles são chamados de tzitzit? Há 2 explicações. Número 1, a palavra tzit significa fios retorcidos. Nós encontramos um passuque em Ezequiel que chama cachos de cabelo de tzit, porque eles são retorcidos. Número 2, a palavra tzit está ligada à raiz da palavra olhar. Portanto, significa um objeto qual olhamos. Por que ele deveria ser chamado assim? A razão por que Hashem nos deu a mitzvah é para que olhemos para os tzitzit e nos lembremos que somos servos de Hashem. Somos similares a soldados que usam distintivo ou uniforme para lembrá-los que estão sempre em serviço. Até mesmo a própria palavra tzitzit nos lembra que devemos cumprir as mitzvot de Hashem. O valor numérico das letras de tzitzit é 600. Os tzitzit têm 8 fios e 5 nós duplos em cada canto. Se você somar 600, 8 e 5 dá 613. Se você adicionar isso à palavra tzitzit, você tem um número de 613. Esse é o número de mitzvot que há na Torá. Dessa forma, o tzitzit nos lembra das mitzvot da Torá. Em que tipo de roupa a Torá ordena que um homem prenda os tzitzit? Em uma roupa de 4 cantos. Se ela for redonda ou tiver apenas 3 pontas, não é uma mitzvah colocar o tzitzit nela. O tzitzit deve ser branco. Esse é um sinal de que Hashem perdoa seus pecados através deles. No entanto, os 8 fios brancos em cada ponta, a Torá nos ordena atingir um deles com azul claro, de terrelet. A tinta azul claro deve ser feita a partir de um molusco chamado hilazon, cujo sangue tem um tom especial de azul. Porque por muitos anos, depois que a Torá foi dada, todo judeu usava tzitzit com um fio azul claro em cada canto. Mas com o passar do tempo, os judeus não conseguiam mais encontrar o hilazon. Agora não temos certeza de que animal é esse. Portanto, não podemos mais cumprir essa parte da mitzvah. Hashem disse: eu quero que vocês, a nação judia, se envolvam em tzitzit de forma similar aos anjos. Eles se vestem com roupas de linho branco. O fio azul claro entre os brancos faz com que vocês se lembrem do céu e, portanto, do trono de Hashem nos céus. Na realidade, um judeu deveria usar o tzitzit somente se estivesse usando uma roupa de 4 pontas. Do contrário, ele não precisaria cumprir a mitzvah de tzitzit. No entanto, como nossos Kohanim louvaram tão grandemente aquele que usa tzitzit, tentamos cumprir essa mitzvah todos os dias. Assim que um menino entende o significado de tzitzit, seu pai deve vesti-lo com uma roupa com tzitzit. O Midrash explica a grandeza de usar tzitzit. Quando o judeu usa tzitzit, isso é considerado como se ele tivesse cumprido todas as mitzvot. Aquele que cumpre a mitzvah de Shabbat também é tão grande como alguém que cumpriu todas as mitzvot da Torá. Por essa razão, a Torá coloca a história do homem que violou o Shabbat e a mitzvah do tzitzit perto uma da outra. Quando um judeu caminha envolto em tzitzit, os anjos anunciam à sua frente: honrem ao filho do rei.